Minha gente querida, muito boa noite. Vamos começar nossas leituras de hoje pelo livro Agenda Cristã de André Luiz, com a mensagem chamada Previna-se. Controle seus melindres, de modo que não se instalem na casa sinistra do ódio. Uma mensagem bem importante. Vamos perdoar muito dos melindres que nós temos. Nós projetamos o que temos para os outros e sofremos muito por isso. Para que sofrer? No Livro dos Espíritos, falando ainda da encarnação nos diferentes mundos, Kardec pergunta: quando o espírito passa desse planeta para outro, ele conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Porém, pode acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Dependendo disso, a sua superioridade e as condições do corpo que tomar. É só a gente imaginar quando ocupa um corpo deficiente, né? Aí, por mais inteligente que seja, não consegue se manifestar plenamente. Então, dependendo das condições dos corpos de cada planeta e do corpo que a gente merece, vai poder ter maior ou menor plenitude. E se for superior, aí vai ter mais ainda, vai ter uma plenitude bem grande, bem plena. Redundância, né? No livro que é o Espiritismo, entramos num novo item, falando das noções elementares de espiritismo. Nós vamos falar agora dos médiuns. Os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Segundo essas aptidões, distinguimos-los por médiuns de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas, etc., com o auxílio de mesas e outros objetos. Quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes, que por isso mesmo denotam uma causa inteligente. É um dos modos pelos quais os espíritos se manifestam. Por meio de um número de pancadas convencionadas, obtém-se as respostas sim ou não, ou então a designação de letras do alfabeto que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram a estreia da ciência.
Hoje, porém, que se possuem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os viventes, ninguém mais recorre àqueles senão acidentalmente e como experimentação. De todos os meios de comunicação, a escrita é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e que permite mais desenvolvimento. Também é a faculdade que se encontra mais frequentemente. Para obter a escrita, serviram-se no princípio de intermediários materiais, como cestinhas, pranchetas, munidas de um lápis. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. O médium escreve sob a influência dos espíritos que se servem dele como de um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário que o mais das vezes não pode dominar. Certos médiuns não têm consciência alguma do que escrevem, outros a têm mais ou menos vaga, ainda quando o pensamento lhes seja estranho. É o que distingue os médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou semimecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel desse último nas comunicações. Vamos parar agora, mas o capítulo, esse item continua e vai falar de cada uma das faculdades mediúnicas. Mas é bem o básico, né? Os efeitos físicos e a psicografia, hoje a gente chama de psicografia, que é a escrita. E assim vamos dar o final para as nossas leituras com a frase de Bezerra de Menezes no livro Perdão e Vida, psicografado também por Chico Xavier. Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem.